Oi pessoal, meu nome é Paulo César Tobal, sou médico, tenho 30 anos de experiência na área de clínica médica, urgência e emergência, e nesse vídeo eu vou passar orientações importantes que vocês precisam saber para evitar a contaminação pelo coronavírus, ok? Então é isso aí. Bom pessoal, esse vídeo eu resolvi fazer por quê? Existe uma situação muito, como eu vou dizer, muito difundida que todo mundo tem que saber para evitar a contaminação pelo coronavírus de máscara, álcool gel e distanciamento, né? É uma situação muito genérica. Então nesse vídeo aqui eu vou passar alguns conceitos de risco biológico e asepsia cirúrgica, porque a contaminação, quando se trata de via respiratória e superfície, que são as duas formas de contaminação pelo vírus, né? A coisa fica muito mais técnica, muito mais detalhada, porque não é só a máscara que vai, por exemplo, evitar que você se contamine como um vírus influenza da gripe, né? Ele é um vírus que contamina também por superfície. Quando entra nessa área de contaminação por superfície, aí a coisa complica um pouco. Complica um pouco porque existem conceitos de asepsia em campo cirúrgico que são passados em cursos de faculdade para os médicos e tal, que são muito técnicos, muito rigorosos, né? E essa contaminação que tem que ser evitada no centro cirúrgico, ela é justamente a contaminação de superfície. Então, a asepsia, a lavagem das mãos do cirurgião, a preparação do campo cirúrgico, os campos esterilizados, né? A técnica de você passar instrumental, pegar instrumental, tudo isso visa evitar justamente a contaminação de superfície, que é o que pode complicar um pós-operatório, dar uma infecção pós-operatória e acabar prejudicando muito o resultado final do procedimento cirúrgico e prejudicando também o paciente. Então, esses conceitos são, primeiro, as pessoas têm que se policiar com relação aonde põe a mão, né? Aonde encosta. Por quê? Nenhum ambiente fora de uma sala cirúrgica é estéril 100%. Então, todo mundo está em um ambiente contaminado. Se está contaminado pelo coronavírus ou não, aí é uma coisa que, né, é onde a gente vai se preocupar mais com relação ao coronavírus. Mas é contaminado. Bactérias, micro-organismos, outros tipos de vírus. Então, o ambiente é contaminado. Como nós temos uma resistência com relação à maioria dos germes comuns do dia a dia, então a gente nunca se preocupa muito com isso, né? Mas hoje não. Hoje você vai ter que se preocupar, né? O coronavírus, ele é um vírus de contato por superfície, então você tem que se preocupar. Então, fora você, assim, a principal recomendação, a máscara, é óbvio, né? Principalmente a cirúrgica, que possui 3 camadas, e ela pode, com 3 camadas, ter uma eficácia melhor. Além da vedação, principalmente as que tem clipe nasal, que você pode ajustar, né? Ela faz uma vedação melhor. A máscara de pano também faria o trabalho, né? Mas no caso, o problema aí seria a vedação. Tem uma folga muito grande aqui por cima, né? Então alguma pessoa que tenha tossido ou falado sem máscara e jogou no ambiente gotículas suspensas que contenham uma partícula de vírus, ela pode entrar por esses vãos, né? Então, a minha recomendação pessoal seria máscara cirúrgica, que hoje em dia se compra de caixas aí e vai trocando a cada 12 horas e tal, ou menos, né? Elas são descartáveis porque conforme você vai respirando, você vai contaminando ela por dentro, ela pode prejudicar um pouco também o fluxo de ar, né? Então, e não são laváveis, no caso, né? A máscara de pano é lavável, mas eu não vi ainda uma máscara de pano que vedasse bacaninha o que precisasse vedar, né? Então fica a critério de vocês aí. Agora, com relação ao álcool gel, esse é complicado. O que eu recomendaria, ou eu acredito que os médicos em geral recomendariam? Que você ande com o seu álcool gel no bolso, né? No bolso e se policie, né? Então, toda vez que você
encostar a mão em alguma situação suspeita, que você, em algum produto de supermercado, você pegar um papel de alguém, a gente no hospital pega muita receita, exame, que os pacientes trazem para a gente ver e tal. E cada vez que a gente encosta em alguma superfície potencialmente contaminada, você tem que fazer asepsia com álcool gel. 2 vezes, né? Uma passada, uma segunda passada, e aí você tá fazendo uma asepsia razoável. Né? A gente vai falar que asepsia 100%, porque a 100% seria com escovação, uma série de coisas. Mas que já o álcool gel já foi constatado e estudado que ele elimina, consegue neutralizar. Então, né, por via das dúvidas, 2 vezes. Tá? Com relação ao isolamento social, é complicado, a situação do Brasil é complicada. Você que está me ouvindo aí, você sabe o que eu estou falando. Existem a maioria das cidades do Brasil, e a minha não é diferente, onde você anda pela rua e parece que não está acontecendo nada. Né? As pessoas estão sem máscara, estão se aglomerando. Um domingo à tarde você vê vários carros parados em frente a uma única residência, que é uma reunião, né, familiar, um churrasco, uma festa. Então, assim, a fiscalização disso é muito difícil. Né? Com relação ao comércio e economia, tem todo esse problema das pessoas serem prejudicadas economicamente, financeiramente. Só que o vírus não tem cérebro. Né? O vírus, ele não pensa, ele simplesmente desenvolve um mecanismo de autoperpetuação na natureza, e esse mecanismo cada vez mais aprimorado, e ele vai contaminar pessoas e vai matar pessoas. Infelizmente, essa é a lógica do coronavírus. Então, a gente tem que lembrar disso. Né? Nós estamos numa fase que o lockdown, em casos extremos, tem que ser implantado numa cidade. Um país pequeno faz isso quando é um país pequeno. O Brasil é de dimensões continentais. Aí teria que ser uma situação mais local. Né? O que cada um pode fazer é uma doença que as pessoas têm que agir por si próprias. Né? Cada um tem que ter a sua própria conduta. Então, você que está me ouvindo aí, evite ao máximo se aglomerar, ir em reuniões, festas. Se você estiver aqui no supermercado, numa farmácia, vá com cuidados. De preferência, solicite a compra em casa. Higienize toda a compra que chega da rua. Né? Todos esses cuidados. Porque num futuro muito próximo, pode ser que a grande maioria das famílias brasileiras já tenham perdido pelo menos uma pessoa por coronavírus. E pode ser evitado dessa forma. As pessoas muitas vezes não sabem, mas como que eu me contaminei? Eu não sei, eu faço tudo certinho, eu uso máscara, uso álcool gel. Não fez não. Não fez não porque a contaminação só tem duas maneiras, superfície e respiratória. Então, alguma situação de vacilo ali acabou contaminando. Isso atinge médicos também. Tá? Então, é uma coisa tão complicada que médicos no trabalho, por cansaço, por qualquer coisa, acabam também se contaminando por alguma bobeada, algum vacilo e tal. Se até os médicos contaminam, imagine o cuidado que a população tem que ter. Tipo uma neurose mesmo, você tem que ficar psicótico numa situação dessa, tá certo? Não é espalhar pânico, nem nada disso. É que uma pandemia desse nível, se por acaso aparecer uma variante mais contagiosa, mais letal, mais agressiva e resistente à vacinação, simplesmente ocorre uma catástrofe. Né? Agora, ela é transmissível dessa forma, não muda. O que muda é o vírus, mas assim, a forma de transmissão do coronavírus é essa. Superfície respiratória. Então, cada um tem que tomar seus próprios cuidados de forma extrema, né? Tem que pensar sempre, não aceitar convite para festa, não fazer reunião, não sair por aí visitando pessoas, tendo contatos, não ficar na rua sem máscara. Olha, é complicado. Eu espero que a gente passe por isso sem muito estrago, mas já houve um estrago enorme, mas assim, é perto do que pode acontecer se não houver controle sobre as mutações. Então, o Brasil é um país que preocupa por quê? Se você deixa o vírus solto, sem controle, como ele está ultimamente aqui no Brasil, né? Países menores, que são mais rigorosos, que fazem um controle melhor, evitam variantes que apareçam, que sejam mais letais, mais agressivas e tudo mais. Mas de nada adianta os países fazerem isso, os menores, mais evoluídos, mais avançados nessa questão de controle, né? Se outros países não atuarem da mesma forma, né? E o Brasil não atua nessa forma. A população, liderança governamental em todas as esferas, né?
Então, assim, é muito difícil você conseguir controlar o aparecimento de novas variantes no Brasil. E isso preocupa. Preocupa porque essas variantes, por enquanto, as vacinas estão pegando todas elas, inclusive a indiana, né? Mas, assim, pode ser que isso mude. E a variante aparecendo, mesmo sendo neutralizada por vacinas, mas não, a população não está toda vacinada, né? Então, ainda muitas mortes vão ocorrer ainda devido a tanto essa questão da variante indiana ou a variante amazônica, que já se mostrou extremamente agressiva e com alto grau de letalidade, né? Então é isso, pessoal. Esses cuidados são importantíssimos. Vocês têm que ter cuidado com a máscara, vocês têm que evitar aglomerações de qualquer espécie, não se reunir, não achar que o que vocês estão fazendo está dando uma desperta, né? Que no brasileiro, não, mas vamos fazer uma festinha, ninguém vai saber e tal. Ninguém vai saber, mas o prejuízo vem depois. Não adianta, né? Existem bares clandestinos, festas clandestinas, reuniões clandestinas, pessoas na rua que não se preocupam e não têm como fiscalizar todo mundo, né? Então a consciência das pessoas é que tem que ser trabalhada, né? O vírus mata, o vírus não pensa, ele está arrumando maneiras, né, através dessas mutações, de se tornar mais agressivo, mais contagioso, quem sabe até mais letal, e quem sabe uma hora escapar da vacina. Aí sim a situação vai estar totalmente fora de controle, porque um laboratório ele pode demorar 6 meses para desenvolver uma nova vacina, e em 6 meses o estrago pode ser enorme. Tá bom? Então, observem sempre essas medidas, né? As aglomerações, álcool gel no bolso, usar álcool gel o tempo todo. Não tem problema não. Você está em casa também, recebeu alguma carta, pegou no correio, alguma coisa, álcool gel, direto, tá? Tudo isso. Se vocês prestarem atenção, né, que nem agora eu estou passando dados mais detalhados, no dia a dia da gente, a gente faz muita coisa errada, né? Muita vacilada, e isso não pegou de sorte até agora, podia ter pego. Então daqui para frente, com esse vídeo, eu espero que as pessoas entendam que realmente o álcool gel tem que estar colado com você o tempo todo, porque ele dá um certo nível de proteção. Banhos frequentes, água e sabão, evitar as aglomerações, e a máscara com vedação. Se é cirúrgica ou se é de pano, mas tem que vedar, né? Ela tem que ter uma boa vedação. Não adianta, obviamente, né, eu não preciso nem falar isso aqui, colocar a máscara embaixo, deixar o nariz de fora. Isso é um absurdo. Você vê essas pessoas na rua dessa forma, quer dizer, que nível de entendimento a pessoa tem de uma contaminação por uma doença respiratória? Ela não respira pelo nariz, né? Respira só pela boca, bota a máscara na boca e o nariz, né? Não. As pessoas têm que começar a ter consciência de como evitar realmente essa doença, como trabalhar para pelo menos evitar que ela se propague mais, que ela não entre para dentro da sua casa. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre outros assuntos diversos, assuntos médicos aí, tá bom? Até mais.